e a todas, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da Faraway Tea. Vamos encontrar-nos nos próximos meses, sempre na última sexta-feira do mês, para falar sobre diversos assuntos, mas diz-nos, Susana, o que é que nos espera neste podcast? Esta não é uma ideia recente, na verdade. Já é uma ideia que eu diria que tem uns bons meses, se não um ano. E foi uma ideia que nós tivemos quando estivemos as primeiras vezes na Bósnia, no campo de refugiados de Bira, em que realmente conhecemos tantas pessoas, tantas histórias e tantos fatos interessantes que achámos que devíamos partilhar isso com mais pessoas. E então, na altura, o podcast foi a melhor forma de concretizarmos isso. Inclusive, chegámos a fazer alguns testes, algumas gravações, algumas conversas, mas infelizmente, por vários motivos, nunca conseguimos lançar. Parado, não é? Sim. E então agora, com uma equipa nova, com novas voluntárias, também com novas motivações. Exato, sim. A começar sim, isto. normalmente quando estamos sozinhos, às vezes a motivação é uma coisa que escasseia. E então decidimos avançar finalmente com o podcast. Já em Portugal, mas também acho que isso não invalida que não teríamos... Já em Portugal, mas com uma experiência muito recente, porque regressámos em setembro da Bósnia. Em setembro, meio de setembro, mais ou menos. Fomos lá passar 2 meses, agora no verão, portanto também temos muita coisa para contar dessa mais recente experiência, que inclusivamente foi uma das perguntas que o nosso público nos lançou sobre o que se passa na Bósnia e Herzegovina e um bocadinho também na Rota dos Balcãs, mas se calhar deixamos isso para outro episódio, não é? Sim, teremos a oportunidade de conversar depois um pouco mais a fundo sobre, porque é uma experiência de 2 anos e é um bocado complicado condensá-la. E um contexto que está sempre em mutação. Em mutação, sim, principalmente agora que as coisas estão realmente muito diferentes e infelizmente cada vez piores. Mas pronto, este primeiro episódio também pretende ser uma espécie de introdução para o que vem a seguir, onde vamos explicar-vos um pouco o que é que nós pretendemos com o podcast e também de que forma é que vocês também podem interagir connosco para tornarmos as coisas também mais interessantes e mais dinâmicas, não é? Sim, nós estamos, a partir de agora, mandem-nos perguntas através do Facebook, do Instagram, e de temas que nós possamos abordar nos próximos episódios. Não contem só connosco, porque vamos, para além de mim e da Susana e da nossa restante equipa, vamos contar com convidados, especialistas em diversas temáticas e também voluntários que estiveram no terreno e que têm uma visão mais completa, se calhar, daquilo que se passa. Portanto, vai ser assim uma miscelânea de coisas dentro deste universo das migrações e dos refugiados. Portanto, sim, acho que vai ser muito interessante. E se calhar agora podemos contar-nos o porquê do nosso nome, a Faraway Tea, não é? Sim, a Teresa, mas acho que és a melhor pessoa para explicar, uma vez que foi a tua ideia. Sim, o nosso... Porquê é que se chama Faraway Tea? Porque também vem um bocadinho da nossa experiência na Bósnia e na Sérvia, em que nós trabalhámos em campos de refugiados e em squads e tudo mais, e realmente os melhores momentos e as histórias que nós guardamos com mais carinho foram partilhadas à volta de um chá, que é uma coisa muito cultural nos países de onde são provenientes grande parte dos migrantes e dos refugiados, nomeadamente o Médio Oriente, o Norte da África, que é esta cultura do chá. E, portanto, é isso mesmo que nós também queremos que vocês experienciem. Portanto, se puderem, sentem-se com um chazinho, a ouvir esta conversa e a aprender um bocadinho sobre este mundo das migrações e dos refugiados. Sim, exatamente. E neste primeiro episódio já tínhamos colocado nas nossas redes sociais a oportunidade de vocês também fazerem perguntas, nomeadamente à equipa, porque explicámos que era connosco que vocês iam estar no primeiro episódio e recebemos também variadíssimas questões. Infelizmente o tempo não nos permite responder a todas as questões neste episódio, mas não se preocupem que nenhuma questão está esquecida, inclusive nos próximos episódios, se calhar até teremos convidados que responderão melhor às questões do que nós próprios. São pessoas que têm mais experiência, mais conhecimento e mais legitimadas para responder a determinadas coisas. Exatamente, portanto nenhuma questão está esquecida, mas não podemos responder a todas de uma vez. Contudo, neste primeiro episódio, porque foi também uma das questões que as pessoas colocam mais e que tem realmente a ver com Portugal, e é exatamente como é que é o acolhimento em Portugal, não é?
de que forma, como é que as pessoas chegam a Portugal e qual é o processo. E, portanto, uma das questões foi sobre quais as formas de pedir asilo exatamente, em Portugal. Foi, exatamente. E, portanto, poderemos explicar de uma forma muito sucinta, porque isto tem a ver, obviamente, com processos bastante burocráticos e bastante extensos, em que realmente é difícil explicar tudo assim de uma forma resumida, mas vamos tentar, não é? Sim. E eu posso começar a explicar e depois, obviamente, se calhar vamos completar com um exemplo prático da nossa experiência. Sim, também. Porque a teoria é uma, mas infelizmente a realidade como é em bastante tudo, distinta. Sim, como em tudo. Como é que as pessoas podem chegar a Portugal e qual é, então, o processo que elas passam? Existem algumas formas de chegar a Portugal para pedir asilo. Existe a forma espontânea, que é a forma em que uma pessoa chega por si própria à fronteira de Portugal, quer seja através de um aeroporto, quer seja através da fronteira terrestre, através de Espanha neste caso, não é? Porque não há outra. E também tivemos casos recentemente através da fronteira marítima. Exatamente. É recente essa nova forma, mas pronto, falámos da chegada espontânea através da fronteira. E, portanto, quando uma pessoa chega à fronteira portuguesa, tem 2 dias para se apresentar às autoridades, quer seja à polícia ou diretamente ao CEF, e demonstrar a sua intenção de pedir asilo em Portugal. Caso seja apresentada à polícia, a polícia reencaminha para o CEF e, portanto, a partir daí o CEF toma conta do caso. E outra das formas, que é uma forma também que é mais recente, porque foi uma medida tomada pela União Europeia por causa das massivas chegadas de pessoas à Grécia e à Itália, em 2014, 2015, quando foi o pico de chegadas, tem a ver com uma coisa que se chama Programa de Recolocação. E o programa de recolocação, também basicamente e muito sucintamente, atribui a cada Estado-membro uma cota de pessoas que deve receber diretamente da Grécia e da Itália. Ou seja, cota essa que não foi cumprida por praticamente nenhum membro. Sim, inclusive alguns Estados recusaram-se a receber pessoas, como a Hungria, a Polónia, a República Checa. Sem qualquer tipo de sanção. Exatamente. A ideia é que os Estados-membros fizessem esse compromisso de diminuir a pressão da Grécia e da Itália, de pessoas lá, para serem as pessoas distribuídas de forma mais equitativa pelos Estados-membros. Então, chamou-se a isso o Programa de Recolocação e, não querendo ser falaciosa, eu penso que a cota atribuída a Portugal rondava as 5.000 pessoas, sem certeza, porque agora também não tenho à minha frente os dados, mas entre 5.000 e 6.000, não mais. Quem ficou responsável por portanto, receber essas pessoas e tratar do acolhimento, em conjunto com o Estado, foi a PAR, que foi uma organização da sociedade civil que surgiu exatamente para ajudar o Estado para receber essas pessoas, e, portanto, a PAR é uma rede de instituições a nível nacional, penso que mais de 100, em que realmente estas instituições recebem essas pessoas que vêm ao abrigo do programa de recolocação e durante um período de 2 anos são responsáveis pelo seu acolhimento e pela sua integração. Obviamente isto são processos e explicações muito longas sobre este processo de acolhimento que poderemos responder noutra pergunta, mas basicamente, pronto, esta questão era para saber como é que as pessoas podem pedir asilo, portanto, ou é na fronteira espontaneamente ou através de programas de recolocação e reinstalação em que elas estão noutros campos e que vêm diretamente para Portugal através desses programas. Creio, Teresa, que se calhar poderíamos explicar aqui a quem nos está a ouvir um dos casos que nós acompanhamos também para as pessoas perceberem melhor, e inclusive também aquilo que tu disseste, a diferença entre a teoria e a prática. Sim. Acho que isto é o exemplo mais concreto e que vocês vão perceber melhor exatamente esta diferença. E acho que, Teresa, podias explicar o caso de 2 pessoas que nós acompanhamos e que conhecemos na Sérvia, quando estávamos lá a trabalhar, e que vieram para Portugal espontaneamente, ou seja, vieram por si. A primeira metodologia que tu referiste. Exatamente. E que estão cá há 1 ano e tal, e podias explicar um pouco tudo o que lhes aconteceu desde que chegaram a Portugal, de forma sucinta, mas se conseguires, sim. Sim, estas 2 pessoas nós conhecemos no verão passado, quando estivemos na Sérvia, e elas
vieram para Portugal precisamente enquanto nós ainda estávamos na Sérvia. Portanto, nós depois acabámos por tentar dar-lhes algum apoio, alguma orientação, enquanto ainda estávamos lá, um bocadinho à distância, e realmente este é um caso que se arrasta há mais de um ano e cujos contornos não são todos positivos e não são um motivo de orgulho para Portugal. E então, pronto, eles chegaram, fizeram o seu pedido no CEF, normal. Não nos foi dada nenhuma opção de alojamento, eles nem sequer sabiam que tinham esse direito, então nós fartámos de falar com o CEF, com outras organizações, com a Segurança Social e não nos arranjaram nenhuma solução de alojamento. Então eles durante meses estiveram a pagar um hostel. Obviamente que o pouco dinheiro que eles ainda tinham se esgotou rapidamente e isto alastrou-se, não é? E eles acabaram por ficar a dormir na rua, numa tenda, em Faro, durante meses, e ainda assim nós continuávamos a chatear a Segurança Social, o CEF, as entidades, e zero respostas foram dadas. Inclusivamente o que fizeram foi desconfiarem de nós pela nossa tentativa de ajudar e ter um papel ativo nisto. Pronto, resultado, eles ficaram a viver na rua sem qualquer tipo de apoio, portanto, eles comiam porque por acaso ainda tinham dinheiro para isso. E quando é que esta situação foi resolvida? Isto é mesmo lamentável. Foi resolvida quando começou a pandemia e os números de casos começaram a aumentar, alguns em março, abril. Eu liguei para... CPR? Não. A Cena Civil. A Cena Civil, peço desculpa, não consigo ajudar. Pronto, eu liguei para as entidades autárquicas de Faro e contei-lhes sobre esta situação e eles só foram tirar estas duas pessoas da rua, de uma tenda, porque foram consideradas uma ameaça à saúde pública, porque estávamos no meio de uma pandemia e toda a gente estava em quarentena. Portanto, é ridículo nós temos que chegar a este ponto para as pessoas terem acesso àquilo que é mais básico, que é um teto para dormir. Exatamente. E infelizmente depois essas pessoas também foram direcionadas para os hostéis sobrelotados, que também foram postos um bocadinho a descoberto no seguimento da pandemia, porque centenas de migrantes e refugiados ficaram infectados. Porquê? Porque dormem em hostéis em que um quarto dá para 8 pessoas e tem uma casa de banho para partilhar, não é? Portanto, claramente isto não é nem sanitário, nem humano, nem digno, nem nada. E este tipo de alojamento, Teresa, foi descoberto agora, mas arrasta-se por anos. Exatamente. Há anos que as pessoas vivem nestas condições, em condições que supostamente são para serem temporárias, e quando digo temporárias é até 3 meses, exato, até arranjarem uma solução definitiva, e as pessoas passam aqui meses, se não anos, se calhar poderá ser exagerado, mas vários meses nestas condições. E não pensem que é só o alojamento, porque não é só o alojamento, é as aulas de português, que estas pessoas só um ano depois de estarem cá e que tiveram direito a aulas de português, é a inclusão social, a integração na sociedade que falha totalmente, e é a procura de um emprego, que é a coisa mais básica. Ninguém foge, ou ninguém migra para algum lado para ficar sem fazer nada. Estas pessoas querem ser úteis à sociedade, têm muita vontade de ser úteis, de reconstruir as suas vidas, e se nós não lhes damos este apoio, se não lhes ensinamos a língua portuguesa, se não as ajudamos a encontrar emprego, elas ficam totalmente abandonadas. Ainda hoje eu falei com um destes 2 rapazes e ele estava super deprimido. Ele já está há meses à procura de empregos, já mandou dezenas de CVs e ninguém lhe responde. E foi o que ele me disse hoje. As palavras foram estas: eu passo o dia a dormir, estou super cansado, estou super deprimido, já tentei arranjar trabalho em obras, já fui tentar trabalhar na agricultura e não consigo nada. Quando foi tentar trabalhar na agricultura, o que lhe ofereceram foi uma exploração, porque estas pessoas trabalham, nomeadamente na região do Alentejo e do Sul, são exploradas, passam dias e horas a trabalhar para receberem uma ninharia ou não receberem nada, e ele não consegue arranjar trabalho e está super desmotivado, passa o dia a dormir, passa o dia deitado, e é isto, nós não podemos fazer melhor? Acho que sim, acho que podemos, não é? Sim, e outra das questões também bastante graves que existe nos desafios à integração, se é assim que devemos chamar, é realmente, e acho que referimos isto logo no início, que é o acesso à informação. Toda a gente tem o direito de ter o acesso à informação sobre os seus direitos, porque
chegas a um país, tu não sabes qual é as leis e não sabes quais são os teus direitos. Claro, portanto, a obrigação do Estado é informar os teus direitos e deveres, obviamente. E, portanto, este acesso à informação é uma das coisas mais flagrantes que está a acontecer, que é as pessoas não têm acesso, exatamente como tu disseste, a saber que têm direito a alojamento, não têm acesso a informação sequer em inglês. Portanto, as pessoas assumem que, ok, estás em Portugal, a informação é em português. Portanto, estas pessoas, por exemplo, recebem cartas das finanças com deadlines... Do CEF para irem buscar documentos para se apresentarem em entrevistas. Em português. Portanto, estamos a falar dos serviços públicos que sabem perfeitamente as condições que estas pessoas chegam e, obviamente, se não dão acesso a aulas de português, é um bocado complicado que elas percebam português. E se estas pessoas não têm ninguém que consiga traduzir isso, pode passar uma deadline, podem arranjar uma multa, pode, por exemplo, marcação do CEF, se não aparecer à entrevista, pode ser deportado. Portanto... Sim. Olha, e isso lembra-me outra pergunta que também nos fizeram para este podcast, que foi porque os números, as pessoas não têm esta noção. As pessoas acham que nós recebemos muitos migrantes, muitos refugiados, isto não acontece. E, inclusivamente, a maioria dos pedidos de asilo que nós recebemos, nós tivemos a ver os dados no outro dia, e só 16% dos pedidos de asilo é que são aceitos. E uma das perguntas portanto, uma taxa baixíssima, e uma das perguntas que nos fizeram foi: porquê é que esta taxa é tão baixa? E um dos motivos pode ser que estas pessoas não cumpram os requisitos daquilo que é um requerente de asilo, ou seja, alguém que foge de perseguição, de um contexto e esta perseguição pode ser política, pode ser sexual, pode ser religiosa, étnica, etc., ou não fogem de uma zona de conflito. Mas também há outra coisa que acontece muito, que é estas pessoas não têm o direito a expressar a sua história e a provar que de facto precisam de proteção. E mais uma vez estas duas pessoas são um exemplo. O que acontece, e isto está escrito em relatórios do CPR e relatórios feitos por entidades competentes, é que toda a gente tem o direito no ato da sua entrevista de asilo, se não falar o português ou inglês, expressar não falam, claro, bem inglês, tem todo o direito de ter um tradutor na sua língua mãe. Portanto, é a obrigação, neste caso do CEF, que é quem é responsável pela entrevista, de fornecer um tradutor na língua mãe. Nós, quando falamos em tradutor, não falamos em alguém que por acaso fala a língua dessa pessoa. Isso não é um tradutor. Sim. Exatamente. E o que acontece é que, no entendimento do CEF, ou por dificuldades em arranjar se calhar outra pessoa, esses tradutores não são profissionais, são pessoas que falam a língua dessa pessoa. Sim. Isto é gravíssimo, correto? Porque um tradutor tem a responsabilidade não é só de traduzir, é de uma forma mais fiel possível expressar a história que a pessoa disse à pessoa que está a ouvir. E, portanto, a tradução é uma coisa muito sensível e muito complicada. Sim, e não é? qualquer detalhe que falhe na tradução dessa história pode marcar a diferença entre essa pessoa ter proteção, ter asilo ou ser deportada de volta para um país onde sofre perseguição, onde pode ser morta, ela e a sua família. Isto é importantíssimo. E nós conhecemos casos de pessoas, por exemplo, do Afeganistão, que chegaram cá e tiveram que falar com uma pessoa que fala urdu, que é uma língua que não se fala no Paquistão, por acaso, no Afeganistão, exato, fala-se no Paquistão. Ou seja, por acaso esta pessoa falava também urdu, mas não é a sua língua mãe. Portanto, é a mesma coisa de nós, não é só colocarmos no lugar dessa pessoa. Se nós tivéssemos que nos expressar, claro que nos expressamos melhor. Como se tivéssemos um tradutor de espanhol, não é? Exato. É parecido, mas não é igual. Piadas à parte. Mas sim, é um bocado isso, não é? É isso. Pronto, é um direito muito básico e que infelizmente também é uma das coisas que falham bastante. Esta de facto foi uma das perguntas e realmente Portugal tem uma taxa de aceitação bastante reduzida. Sim, e não é só isso, e tem um processo muito demorado entre o pedido de asilo e a resposta. Sim, por favor, Susana, tu faz-nos o paralelismo entre aquilo que diz a lei e aquilo que é a realidade. Nós ainda no outro dia e de notar, como tu disseste, que nós não recebemos assim tantas pessoas. Exatamente, não é? Portanto, não é como se estivéssemos super sobrelotados. Exato, embora o CEF esteja sempre sem pessoas para trabalhar, não é? Mas ano passado nós recebemos cerca de 1.800 pedidos de asilo, 1.800, e no ano anterior recebemos metade.
portanto nunca subimos mais do que 2.000 pedidos por ano, que sim, fazendo as contas não é muito. Sim. E o que a lei diz é que o processo entre o pedido de asilo e uma resposta, e este período inclui a entrevista inicial, a entrevista final, etc., a análise. É um período entre 6 a 9 meses até o processo estar completamente concluído e a pessoa ter direito ao seu documento ou não. Isto é o que está na lei, 6 a 9 Exatamente. meses. Podem consultar a lei, podem ver que está lá escrito. Qual é a realidade, Susana? A realidade é que o mínimo que estes processos costumam demorar é 2 anos. E há casos em que estes processos estendem até 5 anos. Agora imaginem, vocês chegam a Portugal ou a qualquer outro país, sim, não é? Neste caso estamos a falar dos timings portugueses, já fugiram da vossa realidade, muitas vezes há 2, 3 anos ou mais, porque esta jornada, que é uma coisa que ninguém quer saber, esta jornada demora muito tempo e vocês chegam cá e têm que ficar 2 anos no limbo, sem saberem se vão ser aceitos, vão ser deportados. Isto deve ser, eu nem imagino. E a viver nesses hostéis, não é? Exato, e a viver em condições que não querendo usar a palavra deploráveis, mas usando, acho que faz sentido. Não serão muito melhores do que isso. E eu nem imagino o stress que isto deve causar e a ansiedade. Sim. É a tua vida no limbo, mais uma vez. E pronto. Não, mas essa questão que tu referiste, eu não sei se podemos abordar já ou no futuro, que é exatamente as pessoas quando chegam cá, elas têm obviamente uma vida para trás, não é? Elas chegam cá e agora é um livro em branco e têm que obedecer ao que a gente diz e viver como a gente vive e enfim, e uma série de coisas que as pessoas pensam. Tem que se adaptar à nossa cultura. Sim, agradecer muito. Sim, por favor, deixa-me só fazer um parênteses nesta história porque isto é surreal. Nós rimos, por favor, não nos interpretem mal, mas realmente há situações que são tão caricatas e lamentáveis que, enfim. Então nós conhecemos um caso de uma família que era muçulmana, era oriunda da Síria e foi acolhida por uma instituição e a instituição que a acolheu obrigou esta família a ir à missa, reparem, eles eram muçulmanos, a ir à missa agradecer por tudo o que estavam a receber em Portugal. Quer dizer, é só este conceito que eles têm que agradecer alguma coisa. Teresa, estás a esquecer de um pormenor que para mim é importante. Não foram só à missa, elas foram postas numa posição de, perante a comunidade, agradecer publicamente. Exato, como se elas tivessem sequer que agradecer alguma coisa. Não, como se tivessem que ir à missa. Para além disso, mas pronto. Sim. Pronto, desculpa este parênteses, mas realmente esta história é tão felizmente ridícula. não é única. Podemos aqui contar mais 3 ou 4 casos. Mas pronto, mas sim, estavas a falar um bocadinho sobre o passado que estas pessoas trazem, que acho isso, que é uma coisa muito as pessoas pensam, rotulam, não é? O refugiado vem da guerra e chega cá e está muito triste e tem que começar uma vida e adaptar-se. E tem que ser agradecido. Sim, a nossa educação. Por favor, não, eles não têm que ser agradecidos. Pede que agradeçam. Nós é que temos que fazer aquilo que é o nosso dever moral. Exatamente. E o facto é que nem instituições, nem pessoas, acho que pouca gente pensa que eles têm uma história por detrás, que é uma história trágica, mas também têm uma infância, têm as suas culturas, as suas memórias felizes. Não é uma pessoa com personalidade, somos todos, não é? Claro. E é muito importante também sabermos o contexto que os levaram a chegar cá, porque muitas destas pessoas, e foi uma coisa que nós, nas nossas experiências nos países de trânsito, percebemos e conseguimos conhecer mais a fundo, porque partilhamos muitas vezes não só à volta do chá, mas à volta de muitos momentos de convívio, histórias. Sim, e quando eu digo partilhamos, é uma relação bilateral, portanto nós partilhamos como eles partilharam connosco. E nós, quando conhecemos a história das pessoas, conseguimos compreendê-las melhor, não é? Sim, mas nem sempre as pessoas têm interesse em saber muito quem são raramente. estas pessoas. Exato. Uma coisa que está muito na origem disto é esta noção de apoio que nós temos, que é muito baseada na caridade, ao invés de ser baseada em dar a estas pessoas oportunidades e, acima de tudo, ferramentas para elas poderem reconstituir as suas vidas. Exatamente, Teresa. Voltaremos a este tópico nos próximos episódios, com a presença de alguns migrantes e refugiados,
E para terminarmos este episódio, conta-nos o que é que vem aí. Então, no próximo episódio vamos responder a uma das questões que o público nos perguntou, que é precisamente sobre a nossa experiência na Bósnia e Herzegovina e na Sérvia, e vamos ter como base o nosso livro Big Problem My Friend, que é um conjunto de crónicas sobre a nossa primeira experiência na Bósnia. Portanto vai ser assim uma conversa um bocadinho sobre o que se passa na rota dos Balcãs. E é isso. E por hoje é tudo. Obrigada por nos terem ouvido, espero que tenham gostado e espero encontrar-vos no segundo episódio.